O tema da mensagem desta noite é: Deus é amor. Nós lemos um texto aqui muito conhecido, escrito pelo apóstolo João. E na Bíblia você vai conhecer o apóstolo João como o apóstolo do amor. Quando você lê as cartas joaninas, você vai encontrar ali, de uma forma bem explícita, o amor de Deus. A começar pelo seu evangelho. Quando você lê o evangelho de Mateus, você vai encontrar um evangelho direcionado para uma nação, para o povo de Israel. Quando você lê o evangelho de Marcos, você vê o evangelho de Marcos direcionado para uma nação, para os romanos. Quando você lê o evangelho de Lucas, você vai ver que o evangelho de Lucas foi direcionado para uma nação, para os gregos. Mas quando você lê o evangelho de João, você vai perceber que o evangelho de João é a manifestação do amor de Deus para todas as nações. E é justamente ali, no evangelho de João, que você vai encontrar o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Qualquer ser humano que porventura não tenha ainda lido todas as escrituras, mas que se porventura ouvir, ou até mesmo ler aqui na Bíblia, este versículo, João 3,16, e pedir ao Senhor a revelação do que realmente significa aquelas palavras, aquela pessoa será salva. Lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Era uma pessoa que teve uma sensibilidade tão profunda ao falar do amor. E quando você lê as 3 cartas de João, você vai ver de uma forma bem simples, bem objetiva, o que realmente é o amor. Ele explica, uma palavra bem objetiva, diretiva, que Deus é amor. Deus, ele não só tem amor, mas ele é o próprio amor. E uma das manifestações mais profundas do amor de Deus foi revelada justamente no último encontro de Jesus com seus discípulos. Diz a Bíblia que na noite que o Senhor foi traído, ele reuniu os seus discípulos e participou de um jantar, de um banquete, de uma ceia. E ali Jesus, ele tomou do pão, representando o seu corpo, ele partiu com seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por amor de vós. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice, ele deu graças novamente, partiu com seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Então, na Santa Ceia, nós encontramos 3 manifestações da graça de Deus. Você vai encontrar, primeiro, não em ordem de importância, mas primeiro, você vai encontrar na ceia o perdão de Deus. Ali, Jesus, ele demonstra para os seus discípulos que estavam ali presentes, e para nós que hoje somos seus discípulos e que recebemos a mesma mensagem que os primeiros discípulos receberam, o perdão de Deus. A Santa Ceia nos fala sobre isso, fala da manifestação do perdão do Senhor. E lá na cruz do Calvário, uma das últimas frases de Jesus foi justamente esta: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. A segunda manifestação de graça de Deus, operada lá na Santa Ceia, é a comunhão que ele teve com os seus discípulos. Diz a Bíblia que ele desejou ardentemente estar com os seus discípulos. Está vendo a importância de se estar junto? Está vendo a importância de se reunir? Está vendo a importância de estar congregando, reunidos no mesmo lugar, no mesmo santuário? Jesus desejou ardentemente estar em comunhão, estar próximo, estar do lado dos seus discípulos. Então, ali também nós podemos ver o amor de Deus expresso por meio da presença gloriosa de Jesus com seus discípulos. E hoje ele também se faz presente, porque uma das promessas do Senhor Jesus foi justamente esta: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei presente. A terceira manifestação da graça de Deus, vista na Santa Ceia, é justamente o amor de Deus. Porque diz João que não tem um amor maior do que este, de dar a sua vida pelo seu irmão. E foi justamente isso que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você. Então a Santa Ceia também nos fala desta realidade, nos fala do amor profundo de Deus, nos fala de um amor que é insondável. E aqui em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que foi o texto que nós lemos, o apóstolo João, ele começa aqui a destacar algumas características do amor de Deus, algumas qualificações do amor de Deus, que eu e você precisamos ter também. Porque se nós, como discípulos de Jesus, não manifestarmos o mesmo amor que Ele nos deu, nós estamos aquém do projeto que Ele preparou para cada um de nós. Foi justamente por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o próprio João diz: nisso sereis conhecidos como meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então o amor é o cartão de identificação do cristão. Agora, por que nós precisamos demonstrar o amor? Porque o nosso Deus é amor. Deus é amor. E aqui em 1 João capítulo 4, João, ele fala que o Senhor Deus é amor 2 vezes. Eu gostaria, sem mais delongas, falar sobre algumas qualificações do amor de Deus. O amor de Deus, ele é diferente do nosso amor, porque o amor do homem, do ser humano, é um amor que ele é embasado, fundamentado naquilo que ele recebe. Nós aprendemos que nós temos que amar quem nos ama, nós temos que ajudar quem nos ajuda, nós temos que apoiar quem nos apoia, nós temos que estar do lado de quem quer estar do nosso lado. Mas a Bíblia nos mostra que o amor de Deus, ele é mais profundo do que o amor humano, ele é mais elevado do que o amor humano, ele é mais dinâmico do que qualquer amor humano. Então a primeira qualificação, qualidade do amor de Deus é que Deus, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional, ou em outras palavras, Deus não impõe condições para nos amar. Ele nos ama porque Ele é amor. Como eu falei, Ele não tem o amor simplesmente, Ele é o próprio amor. E quando nós olhamos para Deus com essa figura paterna, que ama os seus filhos de uma forma incondicional, nós
nos sentimos constrangidos, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, o amor de Cristo nos constrange, nos envergonha. Constranger é envergonhar. Sabe por que o amor de Cristo nos constrange? Sabe por que o amor de Cristo nos envergonha? Porque Ele nos ama incondicionalmente. E muitas vezes nós só demonstramos o amor a Deus quando nós somos abençoados. Quantas pessoas abandonam o Senhor? Quantas pessoas deixam a congregação? Quantas pessoas enterram os seus talentos? Porque às vezes não é abençoado, às vezes não recebe a resposta de uma oração, participa de uma campanha, faz a sua consagração, faz os seus jejuns, a sua santificação, e muitas vezes não é respondido pelo Senhor. E aí, em contra-resposta, para descontar em Deus, muitas vezes as pessoas preferem se afastar da igreja, se afastar de Deus, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de congregar, deixam de buscar o Senhor. Mas o amor de Deus não é dessa forma. O amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo se o ser humano não quiser, Deus continua o amando. O amor de Deus é permanente. Deus, Ele não nos deixa de amar porque nós nos revoltamos contra Ele. Pelo contrário, por conhecer a nossa estrutura, por saber que somos pó, por saber que somos mortais, por saber que somos tão insignificantes, o seu amor permanece sobre as nossas vidas. Por isso que o apóstolo João, aqui nessa carta, ele deixa de uma forma bem clara que Deus é amor. E se nós o amamos, é porque primeiro Ele nos amou. Olha que revelação profunda que João nos traz, irmãos. Que, olha, nós não amamos a Deus porque nos foi trazido uma revelação, simplesmente. Mas nós amamos a Deus porque primeiro o amor de Deus nos alcançou. Estávamos perdidos, estávamos afastados, desviados, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o amor de Deus nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Outrora estávamos afastados, distantes da família de Deus, mas devido ao amor ágape, não o amor humano, mas o amor incondicional, o amor que não impõe condição, nos alcançou. E agora eu e você fazemos parte da gloriosa família de Deus, a igreja, a única agência que é definitivamente oficializada como instrumento de Deus, não somente para alcançar as nações, mas também para fazer com que o plano, projeto e propósito de Deus seja estabelecido aqui na terra. Então o amor de Deus é incondicional. Enquanto nós impomos condições para que nós manifestemos o nosso amor ao próximo, Deus, Ele não exige isso. Ele não exige nenhuma condição. A única condição que Ele exige é que nós venhamos ser alcançados pela sua graça, mediante a fé. E quando nós somos agraciados e nós manifestamos a nossa fé no Senhor, o amor dele nos alcança de uma forma transbordante. Aleluia. Então, primeira marca do amor de Deus, que é um amor incondicional. Segunda marca do amor de Deus, o amor de Deus é um amor perfeito. Não há imperfeição no amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que nós não temos como mensurá-lo, como medi-lo, nem mesmo como expressá-lo. Porque um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que tinha tudo para condenar a humanidade, ele escolheu salvá-la por meio do seu Filho Jesus Cristo. E é justamente por isso que o amor de Deus é perfeito, porque
o agente salvador foi, é e sempre será perfeito, Jesus Cristo. Nós encontramos erro em todas as pessoas. Nós somos imperfeitos, nós temos as nossas falhas, mas Jesus não. Ele foi o único homem que pisou aqui na terra, que desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição foi perfeito. Você pode encontrar defeitos na igreja, você pode encontrar defeitos no pastor, você pode encontrar defeito nas lideranças, mas você não vai encontrar defeito nenhum em Jesus Cristo, porque Ele é perfeito desde o seu nascimento até a sua morte. E por Ele ser perfeito, o seu amor também se manifesta de uma forma perfeita para conosco. Nós, irmãos, como eu disse agora há pouco, o apóstolo Paulo, ele fala que o amor de Cristo nos constrange, e é justamente por causa dessa perfeição do amor de Deus, perfeição do amor de Cristo, que nós somos constrangidos. Porque se nós procuramos amar a Deus da mesma forma como Ele nos tem amado, dificilmente nós vamos alcançar esta perfeição. Pedro diz que assim como o Pai é perfeito, sede vós também perfeitos. Então nós precisamos procurar sermos moldados, lapidados, a ponto de alcançarmos a perfeição do amor de Deus. Deus, quando chamou Abraão, Ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi perfeito? Não, mas um dos requisitos para nós manifestarmos a perfeição do amor de Cristo é andarmos na sua presença. Quanto mais próximo nós estivermos de Cristo, mais nós vamos ser moldados, mais vamos ser lapidados, mais vamos ser consertados a pontos de nos tornarmos como Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, você encontra uma definição do que é o amor. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Irmãos, que definição de amor perfeito
você encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 13. E uma das coisas que nos chama a atenção, que aqui no versículo 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. O que significa isso? O perfeito é o amor de Deus, é Jesus Cristo manifestando somente e presencialmente em nós e através de nós. E diz a Bíblia que quando isso acontecer, o que é imperfeito vai se tornar perfeito. Por isso que Paulo, ele diz em uma das suas cartas: porque quando a manifestação do Senhor vier sobre nós, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso é o Senhor fazendo com que a sua perfeição se manifeste de uma forma eficaz sobre as nossas vidas. Então a segunda característica do amor de Deus é que o amor de Deus é perfeito. E assim como o amor de Deus é perfeito, nós precisamos procurar, por todos os meios, andar segundo a perfeição que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nós precisamos nos aperfeiçoar como ser humano, nos aperfeiçoarmos como servos do Senhor, nos aperfeiçoarmos como cidadãos do país e, sobretudo, nos aperfeiçoarmos como cidadão do reino de Deus. Aleluia! A terceira característica do amor de Deus: o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. Uma das frases que eu mais cito aqui para vocês é: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia significa amor incondicional. Olha o amor aí. O amor de Deus é eterno e incondicional. Então, o amor que Deus tem para conosco não é um amor passageiro, não é um amor efêmero, não é um amor que ele existe hoje e amanhã, por causa das nossas falhas, ele vai diminuindo. Não, pelo contrário, diz a Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15: pode porventura uma mãe abandonar o filho que amamenta? Ainda que ela o abandone, eu todavia, diz o Senhor, jamais os abandonarei. Então Deus jamais nos abandona, porque o seu amor é eterno. E é por isso que nós precisamos cada dia mais procurarmos nos aperfeiçoarmos no amor de Cristo, porque nós sabemos que o amor de Deus é um amor eterno, duradouro, não é passageiro como o amor humano. Muitas vezes nós usamos aquele texto lá de Mateus capítulo 24, onde diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E algumas pessoas utilizam justamente aquele versículo para demonstrar o amor enfraquecido nos relacionamentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento com a congregação, com a igreja. Mas nós temos que entender que o amor que Deus tem colocado nos nossos corações é um amor eterno, não é um amor passageiro. Aquele que ama conhece a Deus. Diz a Bíblia aqui, João, ele é enfático ao dizer que aquele que ama é porque conhece a Deus, porque Deus, ele nos aperfeiçoa por meio do seu amor. No versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então hoje, nós não andamos mais segundo os nossos próprios conhecimentos, segundo a nossa própria vontade, mas nós andamos guiados pelo amor de Deus. E é justamente firmados, estabelecidos no amor de Deus,
é que nós vamos crescendo, dia após dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele vai se renovando, dia após dia. E quem é o agente que vai renovar o homem interior é o amor de Deus. Somente através do amor de Deus é que nós vamos crescendo, nós vamos tendo uma revelação maior do plano, do projeto, do propósito de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Diz aqui, no versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí ele completa dizendo assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu vou encerrar a mensagem declarando para vocês o propósito de Deus ao alcançar a igreja. Qual é o propósito de Deus ao estabelecer a igreja na terra? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando Jesus fala para Pedro que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a base da igreja é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. E Jesus Cristo é a mais profunda e radical manifestação do amor de Deus aqui na terra. É por isso que o texto que eu citei agora há pouco, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja está fundamentada sobre este princípio. A chave para nós alcançarmos o coração de toda a humanidade é manifestando o amor de Deus, a começar aqui na casa do Senhor, pelos irmãos, pelos de casa. Nós temos que primeiro manifestar o amor uns pelos outros, para que o mundo possa ver essa manifestação de amor e automaticamente eles queiram também fazer parte dessa família firmada no amor de Cristo, no amor incondicional, no amor perfeito, no amor eterno. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Aleluia. Glória a Jesus.